Olá, olá, você aí de Salvador que acompanha a TV Alba pelo canal 12.2 ou ainda você que está em um dos 109 municípios aqui da Bahia, hein? Você também acompanha a nossa programação pelas redes sociais, sabia, né? Pelo youtube.com/TV Alba. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Momento do Esporte. Aqui você encontra notícias sobre esportes amadores, olímpicos e saúde. Então, claro, a agenda do esporte que tá massa, hein? Fica aí e vem com a gente que começou o Momento do Esporte. Vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre memória. Você já percebeu que nos acostumamos a associar o envelhecimento com esquecimento e até nos divertimos com isso, né? Pois é, os anos se passam e a memória é... tá aqui. Muda aí a câmera. Não, peraí, fica aí. É a memória, né, gente? Vai passando com o tempo. Acho que, como os outros processos do corpo, a memória sofre um desgaste e pode começar a falhar, né? E pensando nisso e ajudar você aí a se prevenir, o Momento do Esporte desta semana vai abordar muito esse tema, viu? Então, vamos começar antes que eu me esqueça. É brincadeira, viu? Eu não estou esquecendo nada. Tem um TP na frente, né? Claro que eu vou lembrar. À medida que envelhecemos, algumas páginas deste registro das nossas vidas podem se perder. E isso pode ser doloroso, hein? Manter hábitos de leitura, atividades físicas e ainda o convívio social podem ajudar bastante o processo do envelhecimento e evitar a perda de memória e ainda ter o corpo bem saudável. A nossa parceira, TV UESB, fez uma matéria sobre este assunto. Vamos ver? Quanta informação nós conseguimos armazenar dentro dessa caixinha super poderosa que chamamos cérebro humano. À medida que envelhecemos, é natural que algumas páginas da nossa vida comecem a se perder. Um processo que é bastante doloroso, mas que pode ser atenuado, sabia? Vamos antes aprender como funciona a nossa memória. Quem explica melhor pra gente é a médica neurologista Juliana Nunes. Nós temos uma memória de longo prazo e uma memória de curto prazo. A memória de longo prazo é justamente aquelas ações que a gente faz e adquire habilidade à medida que vai fazendo cada vez. Exemplo, o andar de bicicleta, práticas manuais, práticas artísticas. E a memória de curto prazo, a gente chama memória de trabalho. É aquela memória que a gente precisa, por exemplo, para lembrar onde colocou os objetos, o que vai fazer, as atividades durante o dia. As duas estão interligadas, mas a memória recente, a memória de curto prazo, muitas vezes ela não se estabelece, não fixa por muito tempo. A gente só utiliza para fazer aquela atividade no dia e depois, se a gente não pega essa informação e fica trabalhando rotineiramente, a gente vem a esquecer. É uma memória muito dependente da nossa atenção, do nosso foco. Então, muitas vezes, se a gente não está atento, se a gente não tem foco, então essa memória imediata, essa memória de curto prazo, ela também é prejudicada. A perda da memória não está relacionada apenas à idade avançada. Alguns hábitos cotidianos podem afetar o modo como o nosso cérebro armazena as informações de curto prazo. A memória, ela depende do funcionamento do nosso cérebro com uma boa noite de sono, uma boa alimentação, a prática de atividades físicas. Nós temos que sair, conversar com as pessoas. Ficou comprovado que o isolamento social é fator de risco para a demência e para transtornos de ansiedade e depressão. Então, tudo isso está interligado para que a gente tenha uma melhor memória. Outra situação que pode prejudicar a nossa memória e que é muito comum, principalmente entre os mais jovens, é tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Ser multitarefa parece ter se tornado um diferencial para esses tempos tão competitivos. Mas o nosso cérebro não foi programado para trabalhar desta forma. Ter foco é fundamental para preservar a nossa memória. Você sabia que a nossa memória começa a declinar a partir dos 45 anos de idade? Pois é, este é o resultado de um estudo coordenado pelo Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica.
Parece que a minha memória também não anda tão boa assim, né? Bom, pelo menos eu não estou sozinho nessa, hein? Minha memória está precisando de um socorro, porque já está bem desgastado. Vida de professor não é vida fácil. A perda de memória também pode estar relacionada a sintomas de ansiedade, depressão ou problemas hormonais. Mas a gente pode ajudar o nosso cérebro a ficar mais forte. Eu acredito que, por conta de minha atividade como professor, eu acredito que a minha memória ela esteja bem, ela seja boa. Haja vista que eu utilizo muito, é necessário estar sempre utilizando a memória. Você cuida da sua memória? O que você faz para cuidar da sua memória? Através de leitura, acho que a gente exercita a memória lendo. A prática da leitura ela ajuda muito nesse processo. Você lembra a cor da camisa que você estava usando ontem? Que eu estava usando ontem, preta. Ganhou um ponto. Você lembra o que você estava fazendo nesse horário 2 dias atrás? Lembro. Nesse horário, 2 dias atrás, eu estava com meus amigos, Tailo e Matheus, que está aqui na frente. Sua memória tá boa, então? Tá ótima, perfeita. O que é que você faz para ter a memória sempre em dia? Eu amo conversar, manter conexões antigas com amigos antigos, perdurar amizades antigas e conservar essas memórias. Também amo ler livro, amo assistir depoimentos, tudo faz parte, né? E também ter uma alimentação saudável, comer alimentos saudáveis, faz muito bem para a memória. Falo muito, bastante também, é muito bom. Escrever também é muito bom porque a gente lembra, né? Fica tudo memorizado na cabeça. A doutora Juliana confirma a nossa suspeita. Ler todos os dias faz sim um bem danado para nossa mente. Assim como jogar quebra-cabeças, palavras cruzadas, tudo associado a uma mudança de hábitos, que vai deixar o nosso cérebro mais preparado para os desgastes que vêm com o tempo. Falo sempre que a gente tem que aprender a envelhecer desde jovem. Não é quando a gente já estiver idoso, 60, 70 anos, que a gente tem que começar hábitos saudáveis. Claro que a gente tem que manter nessa idade, mas desde jovens nós temos que praticar atividades físicas, fazer boas leituras, fazer atividade física, alimentação, evitar tabagismo, fazer com que nosso cérebro tenha uma reserva cognitiva, trabalhe também, criar dificuldades para a nossa cabeça pensar, então evitar justamente o uso de telas, cigarro, sedentarismo. Nós temos que ter uma alimentação saudável, tudo isso para ter um bom funcionamento da mente. Valeu, TV UESB, ó, massa essa matéria, hein? Gostei. O neurologista Antônio Andrade Filho, que é presidente da Fundação de Neurologia e Neurocirurgia do Instituto do Cérebro, falou sobre a importância dos cuidados com a mente. O repórter Chico Lopes falou com ele. Quem nunca se esqueceu de algo, às vezes a memória falha, não é? Será? Bom, para falar um pouco sobre memória, nós recebemos aqui o Dr. Antônio de Souza Andrade Filho, neurologista com vários títulos. Doutor, conta pra gente, o que é a memória? Existe um modo de exercitar essa memória? Sim. Na verdade, a memória, ela representa tudo aquilo que o ser humano precisa. Ou seja, você tem um dado importante que você tem uma coisa que você sente aquela força, você conserva aquela coisa. E um dado interessante é que para você ter uma boa memória, é preciso você esquecer. E quando você quer lembrar, você vai buscar como se fosse um HD e volta aquilo. Se ele fizer uma pergunta simples em relação à memória de curto tempo, eu pergunto, quais são, você tem telefone? Você diz, tenho. Eu digo, quais são os números pares do seu telefone? E aí, isso aí eu vou descendo. Se eu quiser ver uma memória do passado, eu digo, você nasceu em que cidade? Como era o nome de sua mãe? Entendeu? E você, com isso, vai passeando dentro das suas lembranças, ou seja, dentro daquilo que é o importante, é você ter o sentido, e para que tudo isso ocorra, isso tem que estar nas suas 52 áreas cerebrais, tem que estar em harmonia essa grande área. É sempre como eu digo o seguinte, a memória é como fosse um grande aeroporto, ou seja, é um ponto de chegada e o ponto de saída. Porque quando você quer uma coisa imediata, você não começou uma viagem, você está presente ali.
Então, aquilo é a memória do presente. Doutor, e essa seria a hora de procurar ajuda? Quando procurar um médico no caso da memória? Eu achava, você tem um dado interessante. Isso deveria existir um grande programa de governo, porque a maioria das doenças que atinge a memória, ela acontece 20 anos antes. E hoje você já tem a felicidade de dosar no sangue as proteínas, a proteína amiloide, a proteína tal, essa coisa toda. Ou no líquido, que é a fosfotal, a proteína tal e o grupo de amiloide. Ou seja, você quando tem uma alteração dessa, você faz desde o eletroencefalograma, os testes de memória, faz a ressonância, estudo de imagem, e por isso aí você vai definindo que forma de alterações, porque são várias formas que ocorrem com a alteração da memória. Surgiu dúvida sem procurar um médico, é isso? Eu acho que o neurologista, ninguém vai procurar neurologista, assim como o psiquiatra, não é isso? Você tem que ser enviado por um colega, geralmente um clínico, o grande médico clínico que vai indicar a sua permanência, né? Doutor Antônio, muito obrigado pelas informações. Então, você que está aí do outro lado, surgiu dúvida, procure sempre o médico, afinal, a memória vai com você até também, o final da vida, né? É isso, doutor. Muito obrigado. É com vocês. É isso aí, né? Já que precisamos procurar por um médico, a gente trouxe aqui o geriatra Rômulo Castro Meira. Ele também é professor de terapêutica médica na Universidade Federal da Bahia. E para falar sobre a importância do processo de envelhecimento ou ainda amadurecimento do indivíduo, como prevenir a perda de memória e como ainda se manter em melhor forma. Porque Doutor Rômulo, prazer, viu? Ter vindo aqui no Momento do Esporte. Um grande prazer receber o senhor há muito tempo, né? Estava tentando marcar essa entrevista com o senhor. Eu queria que falasse um pouco sobre essa dita melhor idade, né? O amadurecimento do indivíduo. A partir dos 60 anos de idade, muitos dizem que é 65. O que acontece com o corpo e a mente da pessoa? Veja, vamos começar pelo termo melhor idade, que eu acho detestável, eu acho uma chantagem, eu acho uma inverdade. Ótimo. E isso depõe contra o paciente idoso. A gente deve tratar o idoso com toda a seriedade possível, né? Nada de conversinha de melhor idade. Eu, pessoalmente, sou contra isso e não existe nenhuma base para se denominar de terceira idade, sim. Melhor idade, não. Ótimo. Porque todo mundo sabe que a melhor idade não é essa. Essa é uma idade em que a pessoa pode ter uma melhor vida se ela se precaver, não é, de determinados aspectos que são, digamos assim, preveníveis. Nem sempre são. Mas, por exemplo, obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, colesterol elevado, isso tudo hoje é tratável. Na geração dos meus pais, não era. Na minha, já é. Então, esses são aspectos em que nós podemos fazer alguma coisa para melhorar o nosso envelhecimento. Ótimo. Na terceira idade, que eu acho muito mais exato esse termo, o indivíduo pode carregar consigo diversas doenças que começam a germinar, digamos assim, entre aspas, na idade madura ou mesmo anteriormente, mesmo até na juventude, e florescer na terceira idade. As pessoas ficam intrigadas, eu completei 70, apareceu isso. Não, isso não apareceu. Isso já vem há 20 ou 30 anos. Não é? Sim. Então, você tem uma vida promíscua, você adquire lá uma hepatite B ou C, você vai ter um tumor de fígado lá na frente, 30 anos depois. O senhor acha que a juventude atual, vamos dizer assim, as pessoas que estão nesse período, até os 35 anos, até os 30 anos, têm se cuidado mais, têm tido mais atenção? Você acha que a forma de alimentação, as atividades físicas, diminuíram bastante? Eu vejo uma consciência muito maior do que foi na minha geração, na turma de hoje, dos meus filhos, por exemplo, preocupado com a alimentação adequada, não é? Preocupado com atividade física. Sim.
Porque na minha geração era uma exceção fazer atividade física. Eu sempre fiz. Mas não era o hábito dos meus amigos de geração. Não é? Agora, não, agora é uma imposição, faz parte da cultura você ter uma atividade física regular. O que o senhor, geralmente, com seus pacientes, a partir de que idade é importante a pessoa já procurar um geriatra? E também se cuidar, né? Eu acho que procurar o geriatra, como o senhor falou, por imposição, né, de mídia, termina nós jornalistas utilizando essa frase, né? Esse bojão, melhor idade, né? Por imposição de mídia e em relação a entrevistas. O adequado, então, já consertando aqui, fazendo essa errata, é a terceira idade, sim, a gente assumir, né, o envelhecimento do corpo. Mas, paralelo a isso, a esse envelhecimento, o senhor acha que tem um momento de se procurar um médico, um especialista no assunto? Veja, com que idade procurar o geriatra? Na terceira idade. Qualquer conversa de procurar um geriatra com 40, com 50 anos de idade é mercantilismo médico. Tem médicos que advogam isso. Eu digo negativo. Geriatra não sabe nada de pessoas com 50 anos. Ele estudou, se é que ele estudou para atender pessoas com 65 ou mais. Então, essa história de quanto mais cedo, isso é um argumento muito usado por charlatães. Não é? Quanto mais cedo você procurar, melhor. Não, para o bolso dele é o melhor, mas para você não. Geriatria, pediatria, vamos lá. Com que idade se procura um pediatra? Na infância. Sim. Tem sentido um menino de 18 anos no pediatra? Não. Não mais. Absolutamente não. Assim também, para ir ao geriatra, você precisa ter 65 ou mais. Não é? Só assim o geriatra vai lhe prestar algum serviço. De outra forma, o geriatra ganha seu dinheiro, mas não faz nada. Agora, falando de atividade física, a importância, já que o senhor falou, né, que essa geração que está vindo aí tem se cuidado mais. Em contrapartida, há também uma parte da população que tem se alimentado mais com outros tipos de alimento, fast food, comidas prontas também, né? Que é sempre assim. Eu estou vendo aí, me chocou outro dia, eu vindo anunciando nada contra uma clínica aqui para a obesidade, está sendo lançada aqui no Bahia. E me chamou a atenção, mostrando talvez a decadência da alimentação brasileira, que já é uma coisa vinha do americano, né? Essa coisa do fast food. O senhor, como médico do assunto, teria alguma dica, alguma sugestão para dar em relação, para prevenir algumas doenças que se chegam na terceira idade? Olha, existem estudos em abundância, mostrando que quanto mais processado está o alimento, pior será para a saúde de quem o consome. Então, tudo que for feito com a farinha mais fina possível, com o açúcar mais fininho possível, será proporcionalmente mais maléfico ainda para a saúde dessa pessoa. Então, se nós nos alimentamos com alimentos os mais naturais, os mais, vamos dizer assim, no estado bruto, não é? Como o arroz, por exemplo, ao invés de ser o arroz branquinho, aquele que parece um floquinho de neve, o arroz integral, não é? Os demais, todos integrais. Se você, ao invés de comprar um pacote de pó para fazer um pirê, você pegar a batata e esmagar a batata, é assim que a coisa funciona. Porque esses alimentos, quanto mais naturais, em estado bruto estiverem, mais nutrientes eles aportam ao nosso organismo, mais benefícios eles trazem à nossa saúde. Só para ter uma ideia, no caso de diabetes, por exemplo, se você consome um pãozinho desse branco, que é feito da farinha mais fina do mundo, e se a gente estivesse acompanhando a curva da glicemia dessa pessoa, a hora que ele acaba de ingerir, o açúcar já começa a subir. E vai até lá em cima e dá um pico. E desce. Esse pico é que é maléfico. Se você come uma batata, por exemplo, ou um pão integral, ela não chega tão alto e ela permanece um pouco nesse padrão e depois ela desce. Então, a alimentação é o mais natural possível. Frutas, verduras, não é? Grãos, os mais variados grãos que você puder. Esses são os alimentos mais naturais, mais benéficos que tem para a saúde de qualquer indivíduo.
A industrialização dos alimentos só trouxe piora. Então, as doenças, a obesidade. Sim. A obesidade é epidêmica hoje em dia, no mundo quase todo. Sim. Aqui no Brasil, você vê pessoas que ultrapassam 150 quilos aí andando pela rua. Esses vão morrer precocemente, vão ter artrose, hipertensão, diabetes, demência se eles não morrerem de alguma coisa. Então, para encerrar, infelizmente, olha como era rapidinho, tá vendo? Eu te falei. Então, infelizmente, o tempo da gente está acabando. A gente precisa de um programa inteiro com o Dr. Rômulo Meira aqui para falar sobre saúde, a importância de se cuidar em todas as etapas da vida, nessa parte da alimentação, na parte da atividade física que a gente falou aqui, inclusive da mente, né? Que também tem que ter uma pausa. Na terceira idade vai relaxar também, né, doutor Rômulo? Com certeza, a mente é fundamental em tudo isso. Eu queria agradecer ao senhor o Momento do Esporte, a Alba também recebeu o senhor aqui, viu? Muito obrigada. Muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com você. A gente ficou aqui com o Dr. Rômulo Meira, grande geriatra aqui do estado da Bahia. A gente segue, então, com a agenda do esporte. A gente vai saber o que está acontecendo no esporte pela Bahia e ainda neste final de semana, hein? E durante toda a semana também. Tem muitas opções e a gente vai conferir, claro, né, na nossa agenda esportiva. O Vitória enfrenta na próxima quarta-feira o Fortaleza. O jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão vai acontecer no estádio do Castelão, em Fortaleza, às 9h30 da noite. Já o Bahia enfrenta o Cuiabá na Arena Fonte Nova. O jogo também é válido pela 17ª rodada do campeonato e será realizado às 4h da tarde. O ginásio poliesportivo de Cajazeiras vai receber 3 competições de judô até este domingo. A Caravana do Judô, Super Etapa de Judô e Festival do Judô Solidário têm o apoio da Sudesb e contam com competições e aulas abertas ao público. E aí, foi massa, hein? Poxa, o Momento do Esporte fica por aqui. Um grande prazer, viu, estar aqui com sua companhia. E é claro, você pode acompanhar o Momento do Esporte e toda a nossa programação da TV Alba pela rede social, pelo YouTube, tá bom? Ótimo final de semana. Beijo!